A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa. Boa tarde, amigos. É um prazer enorme estarmos juntos mais uma quinta-feira ensolarada, quinta-feira de falarmos de Evangelho, melhorar o astral, melhorar a nossa psicosfera, né, Iris? Sim, você trouxe o sol, né? Você veio trazer o sol. Mas onde eu estava chovendo. Boa tarde, queridos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês, como sempre. Hoje aqui, depois de uma saudade, né? Você estava com saudade dele? Eu estava. Estamos aqui com o Hernani. Hoje ele vai falar muito, vai responder as perguntas. Hoje é para matar a saudade mesmo. Eu vou dar logo os telefones aqui da rádio para poder a gente ter esse acesso nesse canal, porque sem vocês isso aqui não tem graça nenhuma. Telefone fixo, já matei minha saudade de Sheilinha. 33861400, repetindo 33861400. WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, 984 867633, 984867633. Você pode entrar no YouTube da Rádio Rio de Janeiro, que está passando lá, ou pode entrar no Facebook, na página do Quintas do Evangelho no MAP, que a gente está transmitindo lá ao vivo também, e a gente está com acesso aqui, a gente também pode ver a sua mensagem ou responder a sua pergunta, tá bom? Sobre o que a gente vai falar hoje, Hernani? Vamos falar do Vinha de Luz, né? Capítulo 73, Falatórios. Falatórios. Olha, essa semana toda a gente está só falando sobre, basicamente, Paulo e sobre esse tema, né? Vocês andam fazendo muita fofoca. Gente... Como eu não sou fofoqueiro, provavelmente não sobrou para mim esse tema. Sobrou. Você está aqui hoje, né? Ele falou, mas uma vez só, vamos manter o Hernani, porque o Hernani está precisando ouvir também. Tem alguma coisa errada. A gente precisa se preocupar muito com o que anda falando, não é isso? Isso aí, fofocada. Então, vamos ao Palavras do Mestre. Palavras do Mestre. Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversações inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra-se como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns pervertem a fé. Entretanto, o firme mandamento de Deus permanece inabalável e selado com a inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence. E afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. E aí, Hernani? Eu vou falar sobre a visão espírita, né? Eu acho que o grande véu que se descortinou no espiritismo, eu acho que em todo espírita que se aprofunda um pouco na obra, são as obras de André Luiz, né? André Luiz mostrou a nossa vida cotidiana, o que é o nosso estar na carne diariamente, cercado por espíritos de diversos graus de evolução, dos mais baixos aos mais altos, o nosso mentor preocupado com tudo que está acontecendo, e o que a gente pode fazer para ter uma vida mais higienizada espiritualmente ou menos higienizada. E um dos itens é o falatório. Por quê? Porque os espíritos estão ao nosso redor. Se você fala alguma coisa baixa, se você fala mal de alguém, se você faz uma fofoca de alguém, ou é intuído por esses espíritos, ou eles se aproveitam dessa ocasião para colar em você. Pô, isso aqui é bom. Esse aqui fala o que eu quero. Vamos enervar ele, vamos piorar o clima. Vamos ajudar, incentivar essa obsessão
de falar mal dos outros, né, de pensar coisas ruins, de jogar um contra o outro. Então isso é o dia a dia do plano espiritual. Os espíritos mais baixos estão esperando uma brecha, esperando uma oportunidade que você dá nesse falatório ou nesse pensamento para incentivar essa controvérsia, essa fofoca, essa disputa, essa briga, né, essa dissensão. Quantas famílias foram, né, separadas, quantas amizades foram perdidas graças a essa fofoca, né, graças a esse falatório, de pegar o defeito dos outros e incentivar e não fazer o mesmo com as virtudes, né? Chico, ele falava sobre isso o tempo todo, Chico Xavier. Se você não tem nada para falar de bom, não fale nada também de mal. Que toda vez que você lança alguma coisa ruim, é incentivado ou atrai espíritos, né? Atrai uma energia para esse desenvolvimento da coisa ruim. Então, quantas famílias, né, já foram separadas, foram, né, desunidas por causa do falatório, por causa de opiniões mal colocadas. Quantas pessoas são desagradáveis que você não quer estar perto, que você evita falar, com a mídia social mais ainda, porque ela está sempre criticando, que ela está sempre vendo o lado ruim das coisas, que ela está sempre buscando o defeito e não tem a mesma intensidade para as virtudes que você faz. Essas pessoas, muitas vezes, são comandadas pelo plano espiritual, pelos espíritos que estão ao redor. E é difícil você falar para elas, olha, você está só criticando, você só fala mal das pessoas, cuidado com o que você está falando, porque isso também gera uma discussão, isso também pode gerar uma disputa. E isso eu estou falando no seio familiar, em situações que não geram crime, mas quantos crimes foram causados na história por causa de um xingamento, por causa de uma discussão, por uma controvérsia de algo que você fala, muitas vezes uma calúnia. Pessoas são processadas por calúnia. Então o dia a dia nosso de controlar a nossa fala, né, esse chakra tão importante, né, é marcado na história da humanidade. Quantas guerras não foram, né? A Primeira Guerra Mundial praticamente toda foi, né, gerada através dessas dissensões. Hoje, no aspecto político, social que a gente vive, você vê o tempo todo as fake news. Fake news é isso. É como intensificar algo que é mentiroso, ou que não é verdade, ou que joga contra a honra de alguém, ou contra a conduta de alguém, intensificando ela através da mídia social. Então esse falatório, que a igreja já sofria lá atrás por conta dele, é muito atual até hoje. É o cuidado com aquilo que você fala, porque isso pode gerar catástrofes, né? Crimes, dissensões familiares, e algumas pessoas têm um vício tão grande em cima disso que é o tempo todo. Aí você começa se afastando dela, evitando. Mas não é isso que a gente veio fazer quando encarnado. A gente veio quando encarnado criar união, né? Se relacionar, trocar experiências, trocar sentimento, desenvolver os sentimentos positivos e afastar os negativos. Então esse falatório é comum na história da humanidade. A igreja pecou por isso, pagou por isso no início, e nós vivenciamos isso no nosso dia a dia. Quantas vezes nos pegamos falando mal, a troco de nada, sem saber o que está falando, sem ter um conhecimento prévio, sem ter profundidade nenhuma sobre alguém, sobre alguma pessoa, né, sobre um político, ou sobre uma situação que a gente vive dentro da escola, dentro do nosso emprego, do nosso trabalho, na rádio, dentro do nosso templo religioso. Então isso é o dia a dia da gente. Esses falatórios da história da humanidade é que geram essas dissensões, esses problemas, né? E algumas pessoas acabam se viciando a isso, e acompanhadas por espíritos que estão ali incentivando essas más palavras, né? Esse mau posicionamento que gera essas disputas, essas brigas, as desuniões. Essa passagem, ela é uma passagem, uma epístola, né? Epístola é uma carta de Paulo para Timóteo. E, na verdade, acho que tem 2 epístolas de Timóteo, essa é a segunda. E ele tá falando, né, sobre um momento em que a igreja estava passando, né, que a fofoca rolando solto lá, né? E ele cita Himeneu e Fileto, mas na primeira epístola do Timóteo, ele já cita, Fileto é citado só dessa vez, mas ele já cita Himeneu antes com um tal de Alexandre. E aí, a gente tentando achar alguma coisa sobre essas figuras, a única coisa que conseguiu achar é que eles ficavam dirigindo a igreja de Éfeso,
e que eles ficavam criando um tumulto acerca da doutrina cristã, acerca da ressurreição, gerando dúvidas, gerando a falta de fé, né, nos irmãos de fé. A gente percebe muitas vezes, né, que basta uma palavrinha, basta uma frase, basta um e se, ou basta um mais depois de às vezes até de um elogio, que a gente destrói todo elogio. Então a gente precisa tomar muito cuidado, não só com o que a gente escuta, mas também com o que a gente fala. E essa passagem hoje, eu falei assim, gente, a gente está vivendo um momento muito difícil, né? Um momento de mudanças, não só mudanças no Brasil, mudanças políticas, mas mudanças no mundo, o mundo está muito polarizado, mudanças pela própria regeneração, a gente sabe que está passando por esse processo, que esse processo não é um processo de eu vou dormir hoje num planeta de provas e expiações e vou acordar amanhã num planeta de regeneração. Quem dera se fosse, né? E a transição planetária. Se você botar no YouTube transição planetária, vão aparecer bilhões. Se fosse assim, eu vou dormir num planeta, né, de um jeito, acordar no planeta de outro, seria fácil. Ou difícil, porque aí a gente não ia acordar nesse planeta, ia acordar em outro planeta, né? De acordo com a nossa evolução. Então, a transição ela é importante para dar tempo da gente também fazer a transição, para dar tempo da gente mudar, para dar tempo da gente melhorar, da gente ser manso. E Jesus falou que os mansos herdariam a terra. Então, ele deu uma premissa básica para estar aqui no planeta de regeneração, que é ser manso. Se a gente começa, né, semeando o mal, se a gente começa semeando a discórdia, semeando a fofoca, seja por que canal for, aqui na Bíblia, não se falava de internet, porque não tinha internet. Não se falava de WhatsApp, porque não tinha WhatsApp. Não se falava de telefone. Mas qualquer canal que a gente use para disseminar o mal, né, para falar sobre o mal, ou às vezes, porque quando eu falar sobre o mal, às vezes eu não estou falando só da mentira, né? Eu estou falando de algumas coisas, por exemplo, o próprio Evangelho nos diz que se um irmão fizer alguma coisa, você tem que chamar ele em segredo, conversar com ele, né? Se ele se arrepender, você terá ganho o seu irmão. Então, até mesmo alguma coisa que você saiba que você não vai salvar a vida de ninguém, porque se você vai salvar a vida de alguém, se você vai mudar alguma coisa, tudo bem, mas só pelo simples prazer de difamar a outra pessoa, de humilhar, você já está fazendo mal. E tem coisas, às vezes, que o nosso julgamento tem uma coisa muito interessante, né? Tem até uma historinha, né, do filho, né, que fez uma fofoca, que o pai mandou ele pegar a tábua e encher de prego, né? E aí ele vai e depois ele tira todos os pregos e fala assim, agora está resolvido? Não, olha os furos todos que você deixou na tábua, né? Então essa tábua nunca mais vai ser lisa. Então quando você fala de alguém, quando você posta uma coisa, e agora então que fica para sempre, porque a pessoa pode pegar um vídeo seu de anos atrás, você nem está mais pensando nisso, às vezes você mudou de ideia, às vezes era uma ideia que você tinha na época, você era mais novo, imaturo, não tinha todo o conhecimento, e aí você mudou de ideia, e aí a pessoa pega aquele vídeo lá atrás, né, de alguma coisa. Eu costumo dizer assim, ainda bem que na minha época de adolescente não tinha nada disso, né? Então a gente ficou protegido aí de certa forma, igual o que acontece em Vegas fica em Vegas. Então na adolescência lá dos anos 80 para trás, o que acontecia ficava lá, né? Agora não, então agora a gente é vigiado o tempo todo a gente é vigiado. Então a gente entrou na era da vigilância, para o bem ou para o mal. Então a gente entra na era da vigilância para o bem ou para o mal. Por quê? Porque, às vezes, um pedacinho fora de contexto faz toda a diferença. Né? Um pedacinho fora, uma briga que você tem ali com uma criança birrenta já faz toda a diferença. Se botarem só a sua reação nervosa, às vezes, você vira a pior mãe do mundo e às vezes, na verdade, não era nada daquilo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os comentários, porque aí você vê uma cenazinha, não entendeu o que está acontecendo e diz assim, essa mãe é horrível. Então, são questões muito complexas. E a gente não pode se deixar levar pela massa de ódio, né, que as pessoas estão tendo em cada comentário, em cada resposta, em cada coisa. Então, é um momento que Deus está pedindo a gente assim, olha, cuidado com o que você fala. Se não for uma coisa boa, se não for para abençoar,
né? Nesse momento todo, eu costumo dizer aos meus amigos que gostam de política, e aí eu vou falar aqui para vocês de todo o meu coração, né? Quem gosta de política, fale bem do seu candidato. Ponto. Fala bem do seu candidato. Fala bem dele, eu gosto dele por isso, eu gosto dele por aquilo. Mas esquece, não lembre de falar, né? Esquece. Porque quando você agride uma outra pessoa, às vezes não é nem o candidato, às vezes as pessoas se agridem, como teve um que matou o outro, né? Então, a gente está vivendo um momento de tensão que não faz o menor sentido para discípulos do Cristo. E a gente está vivendo isso dentro de casa, imagina dentro da igreja, né? Dentro do Centro Espírita. Então, a gente está vivendo um momento em que a gente precisa repensar as nossas atitudes, repensar uma fala nossa. A Yasmin, minha filha que está com 30 anos hoje, eu não posso falar isso, porque eu denuncio a minha idade, né? Mas não é minha filha, é minha enteada. Ah, é sua enteada. Até parece, deixa ela ouvir isso. Aí, pra quem tá ouvindo, é filha dele sim, tá? Não é enteada não, entendeu? Ele é mais velho do que eu, só pra vocês saberem disso. 4 anos. Ninguém acredita. Ele é mais velho 4 anos do que eu. Ela, quando ela era pequenininha, tinha uns 9 anos, era uma redação que ela tinha que fazer sobre o falar, né? E aí ela pegou a redação, mãe, vê se ficou boa. A professora achou que eu tinha feito a redação, porque Yasmin sempre escreveu muito bem. E ela começa a redação assim, dizem que falar é fácil. O ditado diz, falar é fácil, fazer é difícil. Eu não concordo, assim, ela falava que não concordava, porque falar é fácil se você não tiver compromisso com o que se fala. Falar a coisa certa, falar o bom conselho, falar a palavra boa, isso é difícil. Então, naquele dia, eu nunca mais esqueci essa redação, porque eu achei que ela foi assim, muito intuída, a ponto da professora achar que eu que tinha feito, não tinha sido eu. É isso, né? Às vezes falar é fácil, fazer é difícil. Não, falar não é fácil, não. Se você realmente não... Foi uma criança de 9 anos que já estava velha hoje que me ensinou isso. Se você não tiver compromisso com a verdade, falar é fácil. Mas se você tiver compromisso com a verdade, falar é muito difícil. Porque muitas vezes o seu coração está ali ansiando por justiça, confundida com a vingança, né? Quando você está com o coração dolorido, quando você está magoado, e naquele momento você falar uma coisa boa, você ser brando, você ser manso, e você parar e falar assim, caramba, deixa eu rever aqui, deixa eu não agredir, é muito difícil. Tanto que, no calor da emoção, na cólera da discussão, a gente fala o que a gente não sente, o que a gente não quer e o que a gente não deveria. Quantas vezes a gente agride uma pessoa que se ama e depois a gente fica, gente, por que eu falei isso? Eu nem acho isso, mas aí o estrago já foi feito. E a gente faz esse estrago da pior maneira possível, porque a gente, no meio da discussão, a gente fala aquilo que a gente sabe que vai magoar outra pessoa, mesmo que você não acredite nisso. Provavelmente está sendo intuído ali por um espírito. Provavelmente não, normalmente intuído por um obsessor que está doido para ver o circo pegar fogo, né? Não. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para não ser vítima, não ser fantoche. E quando eu digo fantoche, fantoche do encarnado, fantoche do desencarnado, fantoche da mídia, fantoche de tudo que a gente está vendo. A gente é influenciado o tempo todo. Aí eu digo assim, se eu sou influenciado o tempo todo, se eu não consigo, né? Tem uma frase que é assim, o homem tem o livre-arbítrio de fazer o que ele quer. Ele só não sabe que ele não tem o livre-arbítrio de querer o que ele quer. Porque o querer dele é influenciado por uma série de coisas. Então, o nosso querer, ele não está passando pelo nosso livre-arbítrio. A gente não sabe o que a gente quer isso. A gente quer por quê? Porque a gente viu, porque todo mundo falou que era bom, e porque ficaram botando na nossa cabeça que era bom, porque a gente viu na primeira, viu na segunda, viu na terceira, e aí, né? E aí vai, e aí agora eu quero. A gente é influenciado o tempo todo. Desde que o mundo é mundo, só que agora muito mais. Por quê? Porque a gente é influenciado pelo som, a gente é influenciado pelo audiovisual, a gente tem muito audiovisual em todos os lugares, né? A gente tem outdoor, a gente tem a internet, a gente tem Gente... Mas é engraçado, quando a influência é da Rádio Rio de Janeiro. É boa, essa pode. Então, era aí que eu queria falar. Essa a gente... Era aí que eu queria falar. Eu falo assim, olha, se é para eu ser influenciado...
Então eu quero ser influenciado pelo espírito evoluído. Pelo mentor. Pelo mentor. E é isso que eu falo pro meu mentor. Eu falei, meu mentor, olha só, vamos parar com esse negócio? Eu não quero essa palhaçada de ter livre-arbítrio, não. Eu tô querendo abrir mão. Pode afastar os obsessores que eu gosto. Afasta os obsessores e vai cuidando de mim, não deixa eu fazer besteira, não. E toda vez que eu quiser fazer besteira, né, puxa de volta, deixa eu cair, porque é melhor para mim que eu não tenho esse livre-arbítrio. Mas aí ele diz que não, porque o mentor, ele nunca te obriga a fazer o que você não quer. O obsessor obriga. Ele tenta, ele vai lá até ele te convencer. Obsessor é sem vergonha. Tu sabe, né? Não. Tu sabe. Então, quando a gente coloca na nossa vida, quando a gente coloca, leva para nossa casa e a gente começa a pensar assim, puxa vida, eu estou aqui no meio de uma discussão, o que eu tenho que fazer nesse momento? Porque no meio do calor da discussão, a gente só quer agredir, né? É parar, é falar, cara, eu não posso entrar no meio de uma discussão se eu estou com ódio, com calor, com raiva no coração. Nessa hora, a gente fala assim, olha, a gente não vai falar sobre isso agora. Eu vou pensar, eu vou me acalmar, eu vou fazer uma oração. A gente precisa ter a lucidez de saber que não está pronto para ter aquela conversa. E aí a gente vai se aconselhar, já que o nosso mentor, ele não deixa a gente abrir mão do nosso livre-arbítrio. Nosso mentor é isentão. Ele é isentão? É o isentão. Ele não deixa a gente abrir mão do livre-arbítrio. A gente vai se aconselhar com ele para a gente poder fazer o que for melhor, né? Para a gente poder... Agora, no final, a escolha é nossa. A escolha sempre vai ser nossa. Mas uma coisa a gente tem que ter certeza absoluta. A gente vai conviver com aquela escolha para o resto da nossa vida. Então, as palavras ditas, as palavras escritas, tudo aquilo que foi divulgado, não voltam atrás. Você não pode desdizer. Tem uma expressão em inglês que ele diz assim, take it back, retire o que você disse. Né? Quem dera que fosse fácil, take it back. Quem dera que fosse fácil a gente só retirar. Retiro o que eu disse, não queria falar nada não, eu usei o calor da cólera e está tudo bem agora, vamos seguir a vida. Não, isso não vai acontecer. Então, na hora que você agrediu alguém que você amava, é triste porque você também se magoa de saber que você magoou. Na hora que você agride alguém que você não amava, que você não gostava, aí você vai sofrer as consequências do ódio da outra pessoa. Então, de uma forma ou de outra, você quem mais vai sair perdendo, porque você que foi quem se comprometeu. E o escândalo é inevitável, mas... Ai de quem cometê-lo. Ai de quem comete o escândalo. Então, essa relação em que a gente está podendo falar... uma vez eu escutei assim, a internet deu voz a quem não tinha voz. Que bom, é bom. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque a hora que a gente tem voz, a gente tem responsabilidade, né? É igual... Vou citar o Homem-Aranha. Pode citar o Homem-Aranha, não? Eu não manjo dele. Homem-Aranha eu não assisto. Você assiste. Você não? Com muito poder vem muita responsabilidade. É uma frase do Homem-Aranha, do filme. Quando a gente tem poder, quando a gente também tem responsabilidade. Então, se a gente tem poder de fala, se a gente tem, né, teve a oportunidade, se a gente tem acesso, o que acontece? A gente precisa agora ser responsabilizado por tudo aquilo que a gente escolheu, né? Então, a mídia está aí, os livros estão aí, tudo está aí. Cabe a gente selecionar o que tem de melhor. O golpe está aí, cai quem quer. Isso eu falo o tempo todo. Essa é a frase do Hernani. É a minha frase, o golpe está aí, cai quem quer. Essa é a frase do Hernani. Então a gente precisa muito, muito, muito estar ligado. Gente, eu sei que eu vou falar uma coisa para vocês. Fofoca é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Para elas. Para elas. Quem não gosta de saber? Eu não gosto. Se a gente não gostasse, se o ser humano não gostasse, as revistas não vendiam tanto. Os sites com as notícias... Vocês adoram. Todo mundo adora. A gente só precisa tomar cuidado com a medida disso, do quanto você está magoando alguém, do quanto isso vai fazer mal. Porque a gente quer saber... quanto é mentira. Porque a gente quer saber, né? Aí eu costumo dizer, já que você quer saber, pelo menos não passa para frente sem ter certeza que é verdade, ou não passa para frente, mesmo que seja verdade, se for magoar alguém. Então é o crivo de Sócrates, né? Se é bom, se é verdadeiro, se eu posso ajudar. Não é bom, não é verdadeiro, eu não posso ajudar, eu não preciso comentar. Já chegamos no comercial, não sai daí que a gente já volta. Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP.
Voltamos a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa. Boa tarde, queridos ouvintes. Muito obrigado por continuar conosco. Para quem está chegando agora, a gente está falando sobre falatório. Olha, eu vou te falar, Emmanuel está pregando peça com a gente, né? Porque foi seguido três... Eu não estava, eu não Você precisei. Você não estava. O meu... Você devia tá assistindo, isso sim. A gente está há 3 semanas praticamente, porque a gente segue, né, a orientação do Vinha de Luz, falando sobre esse tema, que é um tema muito importante para a gente tomar cuidado com o falatório, cuidado com o trabalho, né? Cuidado com o que Sabe fala. o que vai ser semana que vem? O quê? Maus obreiros. Ai, meu Deus do céu, olha. Vocês estão precisando mesmo. Ah, é a gente, não é você não, né? Mas olha só, eu queria dar os telefones aqui da rádio, mas eu queria começar pelo telefone, que eu nunca dou aqui, mas do Clube da Fraternidade, para quem quiser participar, que é muito importante, 3386-1422, 3386-1422. E eu queria lembrar o seguinte, vocês já viram essas canequinhas que estão ali no vídeo? Época de Natal, olha que presente bom. Para comprar a canequinha 99312-7840. 99312-7840. Cara, é linda. Vamos aproveitar que presente. vai ser um ótimo presente de Natal, não é isso? Raríssimo, poucas pessoas têm. Não vai ter, não tem, né? É. Pois é. Muito bom. Também achei uma ótima ideia. Vou levar Se quiserem me dar de presente, estou dentro. Vou levar um monte, deixa de ser pidão. Eu queria mandar um beijo aqui para minha mãe que está assistindo, já botou aqui, filha, estou assistindo você, um beijo grande, mãezinha. Hoje ela está bem, né? Está sem dor, graças a Deus, muito feliz. Janira Carneiro de Madureira, boa tarde, amores. Janira Carneiro de Madureira, chegou o dia em que eu amo ouvir. Beijo e abraço com carinho. Janira só fala coisa boa, essa não é a palestra, não é para ela. Ai, ela que tá linda. Eu queria mandar um beijo, olha só, a Sônia Regina do Rio Comprido. Sônia, você tá aí? Porque ela falou que já tem 3 semanas que eu não respondo a mensagem dela, mas eu respondo sim, e eu acho que ela não escuta. Ela mandou aqui pra gente: Jesus amados abençoe, boa tarde, amo muito vocês, casal 20, paz e bem. Sônia Regina do Rio Comprido. Então um beijo enorme, 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 grande, um abraço, vibrações, tudo de bom pra você, Sônia. Leia Ferreira, boa tarde, amigos, que Jesus abençoe vocês. A Rosimar de Anchieta mandou aqui um boa tarde. Estou com um irmão aqui, que eu não tenho o nome dele, ele colocou um texto muito grande, não vai dar tempo, mas ele faz uma pergunta aqui no final que eu acho importante. Ele fala dos grupos online que ele fazia, com os vídeos, né, com as palestras, e parece que quando a casa abriu, as pessoas estão falando para ele parar com os grupos online, que isso pode estar perturbando a família, a casa, a esposa, que a filha tem mediunidade. Ele diz assim: segundo esse meu amigo, as casas espíritas abertas não há necessidade de estudos online. Já minha esposa acredita que nas reuniões de estudo aparecem espíritos com necessidades diversas e como não temos conhecimento para ajudá-los, eles podem perturbar os nossos lares. Pode ser? Olha, normalmente as casas agora estão trabalhando híbrido, né? Quase como as empresas, né? Muitas casas começaram a fazer as palestras online, os grupos online, e estão abrindo aos poucos, ou já abriram e mantiveram os grupos online. Eu acho que tem que seguir a orientação da casa, porque se uma casa tem essa orientação, ela vai prover a defesa necessária para o ambiente familiar dele, né? Levar para desobsessão, seguir a orientação da casa, que eu diria que é o ideal, a casa que ele trabalha. Mas olha só, deixa eu só colocar um ponto aqui importante. O estudo online, o estudo em casa, nunca é um problema. Estudar o Evangelho, ler o Evangelho, divulgar o falar Evangelho. do Evangelho, divulgar o Evangelho não é um problema e não vai ser, e não vai atormentar a sua casa, sei lá, muito pelo contrário. Fazer o Evangelho em casa é a mesma coisa. Se você vai ter uma proteção em casa, é fazendo estudo. Agora, não pode ter reunião mediúnica, socorro de espírito. Isso não pode ter. Agora, o estudo online, falar de Jesus, da doutrina de Jesus, eu garanto a você que você vai estar mais protegido do que nunca. Pode ser que tenha alguns ataques, né? As sombras estão sempre tentando perturbar, mas você tem que insistir e as coisas vão melhorando, porque aí a mentorização começa a proteger, a atuar,
né, manter a sua família unida. Agora, se você trabalha numa casa espírita e fazia o estudo online, né, e ela abriu, tem que fechar com a direção da casa, ou se você faz parte da direção da casa, para organizar isso, para ter um horário para que aconteça, que tenha prece, tenha um preparo do ambiente, as pessoas sabem o que estão acontecendo. Não dá para fazer a revelia, né? Cada um faz de uma forma e vê no que vai dar no final. Tem que ter uma organização, na minha opinião, pelo menos as grandes casas que eu fiz as palestras online, etc., mantiveram. Muita gente manteve porque é importante. E online você acaba levando para outras pessoas que não podem ir na casa, que não podiam. Por exemplo, tem medo de sair à noite, ou que tem alguma doença crônica. Tem muitas pessoas que começaram a assistir palestras, às vezes em maior número do que iam presencialmente, porque as salas eram pequenas, também tem isso. Muitas casas espíritas, as salas são pequenas. Cabem 30, 40 pessoas, 20 pessoas, e aí vão para outros andares assistir na televisão. É mais confortável assistir de casa. Não. Tem uma outra coisa também, por exemplo, que eu percebi. Eu dava o evangelho, né, quinta-feira à noite online. Eu achei melhor não fazer online e voltar por presencial, mas muita gente que assistia online mora no Nordeste, mora fora do Brasil, mora em outros lugares e falou assim: Iris, eu gostei tanto de conhecer você. Aí o que eu fiz? Eu fiz um curso específico para eles aí segunda-feira, para poder atingir, né, levar essas pessoas, entendeu? Então eu acho sim que uma coisa não substitui a outra, que a gente tem como manter. Só que tem que ser organizado, você tem que ter um padrão e de preferência alinhado com a casa, ou monta um curso teu fora da casa, né, mas naquele mesmo horário, com prece, com preparo, tem que ter essa ambientação. O Espiritismo ele veio trazer a grande diferença para algumas outras religiões, é como preparar esse ambiente. E de preferência de evangelho, porque evangelho não tem erro. Não tem como a gente falar de evangelho e não ficar protegido. Quando 2 ou mais pessoas reunidas estiverem em meu nome, ali eu estarei. Então, se você falar de Jesus, amigo, falar de Jesus é a coisa que a gente mais está precisando hoje, são pessoas falando de Jesus online, fora do online. A gente está precisando muito, muito, muito de Jesus na veia. Parabéns, Hernani e Iris, pela leveza, o bom humor, sem perder o viés doutrinário. Camilo do Engenho Novo. Um amigo diz: a espiritualidade baixa não tem ética. E completa usando Paulo: somos cercados por uma nuvem de testemunhas que vivem tentando uma brecha para praticarem bullying conosco. Gente, eu adorei isso. Bullying espiritual. É isso aí. O Hernani faz bullying comigo também. Seja nos objetos ou instrumentos na prática. É isso aí. A gente vai ter sempre alguém do plano espiritual querendo perturbar a gente. Por quê? Porque a gente tem uma legião aí de espíritos que não querem o bem, que querem o mal, que não querem que o planeta avance. Então isso você vai ter de qualquer maneira. Agora, se você está invigilante, aí você se afiniza com ele, né? Muito mais fácil, e você vai acabar sendo vítima muito mais fácil, né? Desse assédio, né? O Valmir dizia, né? Cuidado que os aviões estão saindo aí para os outros planetas. Vandimar do Jardim América. Tudo bem, Iris Hernani? Muito grato por mais um programa super legal. Boa semana, saúde e paz. Obrigado, querido, que Jesus te abençoe. Fred de Ipanema. Boa tarde ao jovem casal. Realmente somos vigiados muito mais do que pensamos. Pois se antes éramos vigiados pela espiritualidade e acima de tudo por Deus, hoje somos vigiados, influenciados também pela tecnologia. Por isso somos cobrados mais ao expor nossos pensamentos. Orar e vigiar mais do que nunca. É isso mesmo, Fred. Orar e vigiar e segura o dedinho para não escrever coisa errada lá no Twitter. Boa tarde, Tânia, por gentileza, pode dizer porque está vendo com a rádio? Cortando a fala. Não sei se tem algum problema técnico, meu amor. Não sei, desculpa. Acho que teve mais gente reclamando aqui também. Não sei. Pode ser porque como tudo é pela internet, Tânia, pode ser isso, né? Não sei. Ele respondeu aqui, é devido ao horário político, por isso que cortou. Desculpa. Pessoal, todo mundo que está mandando aqui para irradiação, eu já encaminhei para irradiação, tá bom? Eu acho que o Pedro... Eu tinha visto uma mensagem do Pedro do Valqueire, mas não estou achando aqui. Casal lindo, o trabalho online... Casal lindo não somos nós, não. Deve ter sido... somos nós, sim. Somos nós? Somos, a gente é lindo, não foi o sabia, pessoal não? do debate, não? Não, já era 2h37 então tá quando bom. Ele mandou.
Valéria de Bento Ribeiro. O trabalho online do Pai e Bem continua, é importante demais. Casas estão híbridas, atendendo pessoas que antes não poderiam ir. Tem gente de outros estados, exatamente o que eu falei, Valéria. Muita gente de outros estados. E o novo normal agora é isso mesmo, é híbrido, é parte online e as pessoas precisam do passe ou da água fluidificada, apesar de que você pode fluidificar em casa e tomar o passe em casa também, mas o mundo é isso agora, é o novo normal. Pedro Luiz do Valqueire, boa tarde, um beijo no coração de vocês. Iris Costa, Hernani Costa e toda a família da Rádio Rio de Janeiro. Hernani, bem-vindo, você está de volta, estávamos com saudade. Sorria, você está na Rádio Rio de Janeiro. A camisa do MAP, ó. E o José Roberto também estava com a camisa, Novinha essa camisa, branquinha, olha só que linda. Luiz, nosso poeta, ele falou uma coisa... Onde estava o Luiz, hein? Que o Luiz deu uma sumida, hein? Não, mas ele, acho que semana passada ele veio. Boa tarde, meus caros amigos. Em um episódio da Torre de Babel, Deus não fez com que todos passassem a falar línguas diferentes. Ao contrário, fez com que todos passassem a falar a mesma língua. Bem depois disso, ninguém mais se entendeu. Estamos entendidos? Isso é, quando começamos a brigar. Obrigada. Ai, gente, adorei. Hoje ele tá espirituoso. Edna Logulo, Paiva do Valqueire, boa tarde. Fátima Angélica Logulo está fazendo aniversário. Que Jesus te abençoe, Fátima, que te proteja, que você possa ser muito abençoado pela espiritualidade. A gente tem aniversário em casa hoje também. Hoje é aniversário da minha neta. Da sua, né? Que é minha sobrinha. Da nossa neta, Lívia. Ele manda ela chamar de tio, gente. Pode isso? O homem não quer envelhecer de jeito nenhum. Da minha neta, Lívia. Lívia, a vovó te ama tanto. Que Jesus te abençoe, te proteja, te ilumine. Ela manda assim: Chico Xavier nos ensinou que quando vier vontade de falar alguma coisa ruim para alguém, basta encher o copo d'água. É isso mesmo. Bota a água, não engole, né? Para poder... Perfeita ela, lembrou? Lembrou, muito que eu lembrei bem. Mais cedo também. Chico, como ele criticava isso, né? Como ele sabia que isso gerava um monte de problemas. Janete de São Gonçalo, boa tarde, que saudade de ouvir a rádio. Iris Hernani, estou aprendendo muito com vocês. Que Jesus dê muita paz a esse casal que transmite muita paz, união. Por mim, pelo João, pelas minhas cadelinhas. Ai, que lindas, eu adoro cachorro. Que Jesus te abençoe. Wagner Tomás Coelho, boa tarde. Gostaria de parabenizar a Rádio Rio de Janeiro pela programação. Programação Quintas do Evangelho no MAP é o meu favorito. Ai, gente, muito bom. A gente precisa de 1000 likes também, cara. Cadê os meus 1000 likes? Só o André que tem 1000 likes. Acho que o André compra esses likes. Ele tá comprando os likes, O André compra esses likes lá. Não compra não, é que o André é maravilhoso. Um beijo, André, pra você. Já dei um beijo nele na saída aqui. Meu favorito, sou contribuinte, não tenho condições de agradecer por tanto que recebo. Ai, que lindo. Obrigada por esse trabalho maravilhoso. Nossa, vocês são demais. Eu não consegui nem sair do WhatsApp ainda, tenho que chegar no resto. Boa tarde, pessoal. O programa leve, suave, muita paz. A Jean de Anchieta. Eu queria mandar um beijo para Carmen da Taquara. Disse que o programa evangélico o Quintas do Evangelho é muito bom. E os nomes da irradiação eu já coloquei. Deixa eu entrar aqui no YouTube. Mandar um beijo para Shirley do Rosário. Maria Edith, boa tarde, primos lindos na escuta. Eliette Oliveira, boa tarde, está sempre na nossa irradiação. Adriana Maia, boa tarde, amigos queridos. Amo vocês e o Quinta do Evangelho. Rodrigo Frazão Câmara, boa tarde, acompanhando do Distrito Federal. Tá vendo como muito é importante, bom, né? Eliette já deu meu like. Pessoal, olha, agora eu vou correr atrás dos likes também. Eu não sabia fazer isso, não. Agora eu vou fazer. Tânia Regina, boa tarde, gratidão. Cirlei Santos, olá, menino Hernani, menina Iris. Hernani tá mais menino, não, tá velho. Venho. Colaboradores da Rádio Rio de Janeiro. Marilene, boa tarde, amigos. Boa tarde ao casal. Abraço a todos. Meu marido é muito crítico. O meu também, Daniele. Olha, tamo junto nessa. Então já sei por que ele é. Tamo junto, Daniele. Eliane Aparecida, boa tarde. Paz e Luz, Belo Horizonte. Vera Luz Cervelos, boa tarde a todos, especialmente esse casal maravilhoso. Palavras de muito ensinamento, amo vocês. Isabel Miranda, boa tarde, amados irmãos. Programa maravilhoso, beijo no coração. Tem que correr, senão não dá tempo. Rogério, um abraço para o Rogério Gregório.
Maria Grudano. Boa tarde, meus lindos, peço oração, vou botar todo mundo na oração. Cristina Barreto, gosto demais desse programa, ai meu Deus, vocês são lindos. Oi amigos, muito bom estar com vocês, o Hernani trouxe o sol e não fugiu, viu Iris? Pois é, eu falei, você não vai fugir na quinta-feira não, hein? Gente, a rádio está, não sei se a rádio está com problema de transmissão. No resto não, o pessoal está dizendo que está tudo normal. Mais um grande programa, queridos, excelente tema. Temos que cada vez mais pensar com cuidado antes de abrir a boca, pois a palavra que saiu não volta exatamente. Rogéria Tavares. Hernani, a gente precisa ler aí o Emmanuel. Quer ler o Emmanuel? Me dá aí, senão a gente... Emmanuel, não vai dar tempo. Vai sim. Não vai dar tempo. Ih, olha a bagunça que você está fazendo. Falatórios, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Paulo, Timóteo, capítulo 2, versículo 16. Poucas expressões na vida social ou doméstica são tão perigosas quanto o falatório desvairado, que oferece vasto lugar aos monstros do crime. A atividade religiosa e científica ha descoberto numerosos fatores de desequilíbrio no mundo, colaborando eficazmente por extinguir-lhes os focos essenciais. Quanto se há trabalhado louvavelmente no combate ao álcool e à sífilis. Ninguém lhes contesta a influência destruidora. Arruinam coletividades, estragam a saúde e deprimem o caráter. Não nos esqueçamos, porém, do falatório maligno que sempre forma em derredor imensa família de elementos enfermiços ou alvitantes à feição de vermes letais que proliferam no silêncio e operam nas sombras. Raros meditam nisso. Não será, porventura, o verbo desregado o pai da calúnia, da maledicência, do mexerico, da leviandade, da perturbação? Deus criou a palavra, o homem engendrou o falatório. A palavra digna infunde consolação e vida. A murmuração perniciosa propicia a morte. Quantos inimigos da paz do homem se aproveitam do vozerio insensato para cumprirem criminosos desejos? Se o álcool embriaga os viciosos, aniquilando-lhes as energias, que dizer da língua transviada do bem, que destrói vigorosas sementeiras de felicidade, sabedoria, amor e paz? Se há educadores preocupados com a intromissão da sífilis, por que a indiferença alusiva aos desvarios da conversação? Em toda parte, a palavra é índice de nossa posição evolutiva, indispensável aprimorá-la, iluminá-la, enobrecê-la. Desprezar as sagradas possibilidades do verbo, quando a mensagem de Jesus já está brilhando em torno de nós, constitui ruidoso relaxamento de nossa vida, diante de Deus e da própria consciência. Cada frase do discípulo do Evangelho deve ter lugar digno e adequado. Falatório é desperdício, e quando assim não seja, passa de escura corrente de venenos psíquicos, ameaçando espíritos valorosos e comunidades inteiras. Então, olha que Emmanuel foi mais longe, né? Emmanuel, ele colocou o falatório comparado a doenças, né? Infectos contagiosos, doenças e a grandes tragédias, né? Para a gente poder saber mesmo. Eu queria mandar um beijo para Kátia Reis. Que bênção, hoje é quinta-feira, eu amo muito, pois para mim é um momento de muita paz e luz. Obrigada aos irmãos Iris e Hernani. Denise Andrade, adorando ver vocês dois juntos novamente. Olga Machado, eu também gosto, porque aí ele vem dirigindo, ainda tem isso. Vera Lúcia, boa tarde, sempre juntos, Guadalupe, um grande abraço. Sérgio Mártir, ele está sempre com a gente também, assistindo tudo que a gente coloca lá no Quintas. Maria Fiuza, Denise Andrade, boa tarde, muito obrigada por compartilhar conosco esses ensinamentos. Vocês são lindos por dentro e por fora, amo vocês. Ai, gente, que lindo. Olha, vocês são bons demais. A gente fica todo bobo quando vem aqui, não é não? Autoestima vai lá em cima. Bora dar o like, pessoal, para que mais pessoas possam conhecer essa maravilha. Impulsiona o vídeo. Ai, que lindo, gente. Vocês são muito perfeitos. Cristina Barreto pediu nome para irradiação. Nós vamos colocar todos os nomes aqui na irradiação. Será que nós vamos segurar a língua essa semana, pelo menos? Essa semana. Eu acho que a gente podia fazer isso, né? Pelo menos. Uma semana segurando a língua. Não falando mal de ninguém, do partido político do outro.
da opção... Eu não sei se a gente aguenta uma semana. Não vendo os sites de fofoca. Uma semana, não. Mas assim, uma vez eu fiz um exercício que eu acho muito legal, que a gente podia fazer, que era o seguinte... se você falar mal de alguém, você vai ter que falar 5 coisas boas dessa pessoa depois. Então você vai ter que catar 5 coisas boas. Se falar mal de qualquer pessoa, vai ter que falar 5 coisas boas depois. E aí, quando faz esse exercício, se você pensar mal de alguém, você vai ter que parar e pensar 5 coisas boas dessa pessoa. Né? Pode ser qualquer coisa. Você tem que ir lá na biografia dessa pessoa, na vida dela, e pensar assim, não, tem 5 coisas boas, ela é um bom marido, é um bom pai. Para quê? Para que você possa abençoar essa pessoa, ou você vai ficar cansado de procurar coisa boa, aí você vai parar de pensar coisa ruim. Das duas, uma. Eu queria mandar um beijo para Gilda de São Gonçalo. Boa tarde, parabéns pelo ótimo programa. Hernani, faz as nossas considerações aí. Eu comecei a pensar coisa ruim dela. De mim? Vou ter que pensar coisa boa. Vou ter que pensar 5 coisas boas. 5 coisas boas. Eu peço ele para fazer a nossa consideração, aí ele olha para mim e diz, porque ele não gosta de ser intimado, sabe? Então, bom, eu faço as considerações. Você gosta de falar, amor? Não é que eu gosto de falar, eu gosto de mandar o pessoal para irradiação. Ô, Sandra, você tá me ouvindo, Sandra? A Sandra veio com a gente. Eu falei, Sandra me ajudou, porque ela botava o nome nas irradiações ali, agilizando. Não quis vir na outra semana, vamos trazer a Sandra. Falei, o Hernani não me ajuda. Ela ficou rindo. Ela ficou rindo, achando que eu estava falando mal de você à toa. Não era um falatório inútil, era um falatório útil, Sandra. Porque ele não me ajuda, entendeu? Mas tudo bem, né? Fazer o quê? Eu agora tenho que falar 5 coisas boas dele. Então vamos lá. É um bom pai, é um bom marido, é um bom espírita. Falta 2, Hernani. Me ajuda aí. Dirige, traz você para o centro espírita. Dirige, me traz, né? Faz as palestras que você não quer fazer. Faz as minhas palestras. Não, tu nunca fez palestra nenhuma para mim, não. Não vem com essa, que essa aí não vai entrar na sua conta, não. Pessoal, vamos lá. Brincadeiras à parte, é muito importante a gente se policiar. Por quê? Porque na grande maioria das vezes, a gente fala levianamente. A gente fala porque a gente quer rir, a gente fala porque é engraçado, a gente fala porque alguém contou uma piada. Olha, essa semana eu fiquei pensando numa coisa muito triste que aconteceu. Não é muito triste, assim, mas é triste. Aquele rapaz que viralizou no Bora Bill, lembra? E aí levaram ele para um podcast, ele fez uma piada racista, e aí foi uma coisa assim, foi triste para os dois lados, mas eu fiquei pensando em outra coisa. Né? Um rapaz simples, um rapaz humilde, um rapaz, né, que estava lá na dele, fez um Bora Bill, não significa que ele seja artista, que ele seja articulado, que ele saiba falar. Aí levam ele para um podcast sem nenhuma preparação. Aí você olha aquele vídeo assim, ele estava sem graça, não sabia o que dizer, lembrou de uma piada que foi uma piada infeliz. Aí ele agora está sendo cancelado, criticado. Então, assim, ao mesmo tempo como a internet te constrói, ela te destrói, né? Então vamos usar esse exemplo. Não, a piada era horrível, era racista, não deveria ter sido feito. Mas a questão aqui é que, às vezes, a pessoa faz um comentário leviano que não deveria ter feito, e às vezes a gente também faz. Fulano é chato mesmo, assim, do nada. E aí você magoa outra pessoa, e a outra pessoa leva aquilo para sempre, a outra pessoa leva aquilo no coração. Eu sei que ninguém que está ouvindo a Rádio Rio de Janeiro agora magoa alguém por querer. A gente não quer magoar ninguém. Senão a gente não estava aqui perdendo tempo ouvindo Quintas do Evangelho, ouvindo a Rádio Rio de Janeiro. A gente está aqui ouvindo a Rádio Rio de Janeiro porque a gente quer melhorar, porque a gente quer ser uma pessoa boa. Mas então, se a gente não quer magoar ninguém, e se a gente ainda magoa, né? O que a gente faz para parar de magoar? É isso, é se policiar. É olhar o lado bom, né? As pessoas às vezes olham e tá sempre, a outra tá gorda, a outra tá magro, a outra tá careca, a outra tá... Tem que tirar isso. Vê o que ela tem de bom e fala, nossa, teu cabelo tá lindo, você tá ótima. A gente com certeza sempre vai conseguir falar alguma coisa boa. É que a gente só consegue, a pessoa tá linda, vem andando e você não consegue enxergar nada, só a manchinha de pudim na gola dela. Aí você diz assim, tem uma mancha de pudim aqui. E a pessoa se arrumou toda, tá bonita, o cabelo tá lindo, mas você viu aquilo que era... Acabou o tempo, não sai daí, gente, porque tem muita programação boa, tá bom? A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Quintas do Evangelho no MAP.